Cena 10, interior dia, quarto do hospital. Dr. Morato comunica à sua família que seu filho tem uma doença desconhecida e fatal. A única maneira de descobrir o que há de errado com ele é entrar em seu corpo e buscar a causa dos sintomas. Por isso eu criei um aparelho capaz de reduzir o meu tamanho a apenas 2 nanômetros. Nanômetros? Ai, ai, ai. Não pode simplesmente aparecer um palavrão desses no episódio sem definição. Muita gente não vai entender. Deixa eu ver aqui na internet. O nanômetro é a unidade de medida que corresponde a 1 bilionésimo de metro. Isso é 1 metro dividido por 1 bilhão. 1 milhão tem 6 zeros. 1 bilhão, 9 zeros. Então, 1 bilionésimo é 0,000... Ai, que ótimo. Nem cabe na calculadora. Eu deveria ter ficado na equipe de novela, isso sim. Bom, vamos seguir em frente que depois eu resolvo isso. Vai ser um procedimento muito arriscado, mas é a última chance. Precisa dar certo. São tantos os cálculos que eu tenho que fazer para tudo funcionar direitinho. E eu tenho apenas alguns dias antes que essa doença desconhecida mate meu filho. É, Alana, e se você continuar dormindo, meu filho morre ainda nesse episódio. Eu sabia que esse trabalho acaba me deixando louca. Calma, eu só quero te explicar algumas coisas sobre os números envolvidos nos meus cálculos. É que com esses números enormes que você está escrevendo, eu nunca vou salvar meu filho. Pois é, e esses números nem cabem na minha calculadora. Isso é porque você está fazendo do jeito mais difícil. Você sabe o que é notação científica? Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não me lembro muito bem. Pois bem, escrever um número em notação científica nada mais é do que escrever esse número com 2 partes. Um número x, que em módulo é maior ou igual a 1 e menor que 10, e que multiplica uma potência de 10, ou seja, 10 elevado a um número y qualquer. Veja, para escrever o número 300 em forma de notação científica, basta decompor o número desta maneira. 300 é igual a 3 vezes 100, mas 100 é igual a 10 elevado ao quadrado. Sei, então 300 é igual a 3 vezes 10 ao quadrado. Mas se nós podemos escrever os números usando zeros, essa notação científica não acaba complicando em vez de simplificar? Bom, fazer uma operação usando um número com poucos zeros, como 300, por exemplo, não é muito complicado mesmo. Mas imagine uma operação qualquer envolvendo o número 9 trilhões e 500 bilhões. 9 trilhões e 500 bilhões. Tá, espera aí. 9, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, que dá 9 mil, 9 milhões, 9 bilhões. É difícil até para escrever, quanto mais para fazer conta. Pois é. Mas quando esse número é escrito em forma de potência de 10, a gente pode fazer operações sem maiores problemas. Olha só, o número 9 trilhões e 500 bilhões tem 13 algarismos. Então é representado assim em notação científica. 9,5 vezes 10 elevado à 12ª potência. Certo, então quando o número tem 3 algarismos, o 10 vai ser elevado a 12. Quando tem, digamos, 8 algarismos, o 10 vai ser elevado a 7 e assim por diante. Mas em que situações a gente usa um número tão grande assim? Bem, 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros, por exemplo, equivalem a aproximadamente 1 ano-luz. O ano-luz, você sabe, é a unidade usada pelos astrônomos para medir as grandes distâncias do espaço. Um ano-luz equivale à distância que um raio de luz é capaz de percorrer no período de 1 ano. Imagine só, em alguns casos, as distâncias entre galáxias podem chegar a milhões de anos-luz. Já pensou que trabalho para fazer os cálculos? Como o nanômetro que aparece na minha história. A nanotecnologia tem como princípio básico a construção de estruturas e materiais a partir dos átomos, conhecidos como os tijolos básicos da natureza. Atualmente, ela está associada a diversas áreas de pesquisa e produção.
Na medicina, por exemplo, muitos avanços em tratamentos e diagnósticos são frutos da nanotecnologia, e ela já está presente em alguns remédios há muito tempo. Hoje também existem projetos para construir nanorobôs que, introduzidos no corpo, possam identificar e destruir as células cancerosas ou infectadas e agir onde os medicamentos convencionais não surtem efeito. Nesse episódio que eu estou escrevendo, aparece a nanotecnologia. Só que no nosso caso é pura ficção científica. O senhor está construindo uma máquina capaz de reduzir o tamanho de uma pessoa a 2 bilionésimos de metro. Mas como que a gente representa um número tão pequeno assim em notação científica? Para representar os números muito pequenos, elevamos o 10 a um expoente negativo. Olha só, o número 2 bilhões tem 10 algarismos. Então, a gente representa assim, 2 vezes 10 elevado a 9. 2 bilionésimos também tem 10 algarismos. E em notação científica, ele fica assim, 2 vezes 10 elevado a menos 9. Bom, eu já consegui perceber que a notação científica é mesmo muito importante para a ciência. Mas como é que a gente faz cálculos com os números em notação científica? Para somar e subtrair, a gente tem que primeiro deixar os números com os expoentes iguais. Vamos somar, por exemplo, o raio equatorial da Terra com a altura aproximada do Monte Everest. Nossa, eu tô curiosa para ver isso. Então, vamos lá? O raio da Terra é 6.378 quilômetros e 140 metros. E a altura do Everest é 8.850 metros. Esses valores em notação científica são 6,3781 vezes 10 ao cubo e 8,85 quilômetros. Observe que eu usei a mesma unidade de distância, o quilômetro, pois só tem sentido somar quantidades da mesma unidade de medida. Agora, a gente tem que colocar a medida da altura do Everest na mesma potência de 10 da medida do raio da Terra, transformando mais uma vez a altura do Everest. 0,85 quilômetros é igual a 0,00885 vezes 10 ao cubo. Agora, para fazer a soma, eu isolo a potência e somo o restante dos números. E aí está o resultado. Tá certo, a soma eu entendi. Mas e a subtração? O caminho é o mesmo, Alana. Vou fazer uma subtração qualquer para você ver. Por exemplo, 4,2 vezes 10 elevado a 7 menos 3,5 vezes 10 elevado a 5. Colocamos tudo na mesma potência de 10 e fazemos as contas. O resultado é 4,165 vezes 10 elevado a 7. Legal, então a gente transforma as potências de 10 para que elas tenham o mesmo expoente. Depois a gente soma ou subtrai os números que multiplicam as potências de 10 e conserva os expoentes. E a multiplicação e a divisão? Como que a gente faz? Para fazer uma multiplicação, basta multiplicar os números normalmente e depois somar os expoentes. Por exemplo, vamos multiplicar 3,5 vezes 10 ao cubo por 4 vezes 10 elevado a 5. Primeiro, nós multiplicamos 3,5 por 4, que dá 14. Depois, nós somamos os expoentes de 10 ao cubo e 10 à quinta. 3 mais 5, 8. O resultado é 14 vezes 10 elevado a 8. Mas a gente já viu que o número que multiplica a potência de 10 tem de ser em módulo maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, para ser consistente com a notação científica, o resultado é 1,4 vezes 10 elevado a 9. A divisão também segue os mesmos princípios, só que nesse caso nós vamos dividir os números que multiplicam as potências de 10 e depois subtrair os expoentes. Legal. Então deixa eu tentar fazer uma divisão para ver se eu entendi. Vamos dividir 8 vezes 10 elevado à quinta potência por 2 vezes 10 elevado ao cubo. A gente precisa dividir 8 por 2, que dá 4, e depois subtrair os expoentes de 10 elevado a 5 e 10 elevado a 3. 5 menos 3, 2.
Então o resultado é 4 vezes 10 ao quadrado. Perfeito, Alana. Agora que você já sabe representar os números em notação científica e fazer cálculos com eles, que tal terminar de escrever este episódio? Eu ainda preciso reduzir o meu tamanho a 2 nanômetros para tentar salvar a vida do meu filho. Lembra? Ai, reduzir o tamanho, 2 nanômetros, salvar meu filho. Ai, não, tô atrasada de novo.